Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, psicólogos profissionais da psicologia que são católicos, gente. Aqui na Arquidiocese nós temos um grupo bastante bonito com 112 psicólogos que têm a religião católica. Se você é psicólogo, junte-se a gente aqui no programa Viver Bem também, da Rádio Catedral FM 106.7. Todos os meses nós temos reunião com o Bispo Auxiliar Dom Antônio Augusto, que é o nosso pastor, nosso pai espiritual. E é uma bênção de fato para todos nós profissionais que somos da caminhada católica, né? Mas toda e qualquer religião, seja bem-vindo. Se você conhece alguém da psicologia, estudante, fale para ele do nosso grupo. Será uma alegria poder recebê-los. Mas hoje, gente, vocês já devem estar curiosos com o tema e com o especialista que está aqui comigo nos estúdios da Rádio Catedral, aqui na Glória. O tema de hoje foi pedido por uma ouvinte que não quer se identificar. O tema é efeitos psicológicos da convivência com pessoas tóxicas. Gente, uma convivência tóxica, será que isso existe? Para abordar este tema, está aqui comigo o psicólogo clínico Luiz Paulo, que é especialista na abordagem junguiana, e ele é também paroquiano lá da Santo Antônio, na Pavuna. Boa tarde, Luiz Paulo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, produção do programa Viver Bem. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. É um prazer estar aqui com vocês. E é uma alegria. O Luiz Paulo compõe o time aqui do programa Viver Bem, né? Desde a instituição do programa, já há algum tempo. E o Luiz Paulo também compõe esse time de psicólogos que são católicos. E temos a nossa reunião, nossa formação todos os meses, uma vez ao mês apenas. Gente, vocês que estão nos ouvindo, anote o nosso WhatsApp 98-685-2455. E você poderá colaborar aqui com a gente, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, passando as perguntas aqui para o Dr. Luiz Paulo. Tem o nosso e-mail também, viverbem@radiocatedral.com.br. Então, Luiz Paulo, que tema, né, Luiz Paulo? Tema muito bom, Sônia. Pode contextualizar para os nossos ouvintes? Nós temos essa preocupação nessa nossa convivência diária com pessoas que às vezes nos trazem uma energia negativa, às vezes pessoas que nos levam um pouco para a depressão, um pouco para baixo, né? E a gente precisa estar preparado para lidar com essas pessoas, a gente precisa estar preparado para nos deixar tranquilos dentro desse relacionamento, de maneira que a nossa energia não se perca, que a gente possa lidar de uma maneira saudável, tanto com essa negatividade, que muitas vezes a pessoa não tem nem consciência que ela tem, interessante. como também, às vezes, com a nossa própria negatividade também. Sim, é verdade. Então, o que você está me dizendo é que, de fato, pessoas tóxicas que nos intoxicam, elas existem. Sim, a psicologia tem esse olhar, né? Reconhece, digamos. Sim, perfeito. Então, o que são pessoas tóxicas, Luiz Paulo? Normalmente, Sônia, são aquelas pessoas que estão sempre abordando as coisas de forma negativa. Elas fazem críticas, elas exacerbam o lado ruim da vida, o lado ruim dos acontecimentos. E, de uma certa forma, elas se motivam muito por infligir um tipo de sofrimento nas pessoas que a cercam. É óbvio, como eu falei, que nem sempre essa questão é uma questão consciente. É uma questão onde as pessoas realmente se dão conta de que estão agindo dessa forma. Mas é muito importante que a gente esteja atento e possa até mesmo fazer um movimento de ajuda para que essas pessoas possam se dar conta desse tipo de comportamento e, de uma certa forma, tentar modificá-lo. Veja se eu entendi bem, até para esclarecer mais, a sua resposta está perfeita.
assim como psicóloga clínica também, né, a gente escuta, acolhe as queixas, né, dessa toxicidade através dos nossos pacientes que se queixam daquele relacionamento que puxou ele para baixo. Então, até para deixar mais claro, seria como essas pessoas tóxicas é aquele tipo de presença que deixa um ambiente pesado, desagradável, que nos leva a nos sentir mal, poderia ser dito assim? Sim, normalmente assim. Normalmente são pessoas que quando chegam em determinado local, observam com muita ênfase os aspectos negativos de uma situação, ou trazem comentários ácidos, comentários desagradáveis, que te deixam naquela situação do saia justa, que você Sim. chega e não sabe muito bem como lidar com aquilo, e normalmente fazem muita crítica, te colocam para baixo mesmo. E você sente como se você estivesse sendo sugado, sua energia está sendo sugada. É verdade, o que você está falando, a gente acaba lembrando de alguns sintomas, né, que a gente tem, às vezes, em alguma conversa, a gente sai com dor de cabeça. Então isso o nosso corpo sente também, é isso? Perfeito, isso aí a gente acaba sintomatizando e, de uma certa forma, a nossa saúde acaba sendo prejudicada nesse convívio e a gente tem que tomar esses cuidados, né, ter essa precaução de como lidar com essas pessoas de uma maneira mais saudável. E que bacana você falar sobre isso, porque nos deixa assim, eu estou aqui super reflexiva e lembrando até de momentos que eu fiquei com dor de cabeça mesmo. Agora eu já sei, Luiz Paulo, pessoas tóxicas, né, que talvez, como você bem disse, talvez elas nem tenham a consciência. Porque às vezes é uma questão de momento também. A Me pessoa fala um pode estar pouquinho passando... disso. Nós temos essa experiência muito no consultório, né? Sim. Muitas vezes a pessoa chega no nosso consultório, ela está abalada com algum acontecimento que houve na sua vida, traumatizada com alguma ocorrência, ou traz um sofrimento interno mesmo, já de muito tempo. E, de uma certa forma, ela precisa de um espaço, de um local para colocar esse sofrimento, para poder trabalhar isso na sua vida. E é um espaço onde a gente fica muito exposto a esse tipo de situação. Mas existem outras pessoas que não, que na sua vida cotidiana já são dessa forma mesmo. E aí é importante tentarmos entender primeiro que essa pessoa ela tem esse perfil, tem essa característica, e procurar ajudar essa pessoa. De que forma? Primeiro, não entrando na mesma vibe dessa pessoa. Se ela te traz uma argumentação negativa, tenta reformular isso, tenta transformar aquela expressão negativa em uma coisa mais amena. Se a pessoa diz assim, por exemplo, hoje o dia para mim foi péssimo, aconteceu isso que acabou comigo, e você fala assim, algumas vezes as coisas acontecem dessa forma, mas podem melhorar. Que interessante, estou adorando essas dicas, Luiz, que interessante, porque para quem nos acompanha é importante que saibam dessas dicas que você está dando, porque é uma forma de termos uma atitude positiva e também colaborativa com esta própria pessoa, que não percebe a sua própria toxicidade. Perfeito. Seria isso? Sim, Que acho que nós temos essa adorei. missão também, né? Claro, claro. E aí, aproveitando o que você diz, eu vou pedir que você colabore com os nossos ouvintes e comigo também, dizendo quais são as características de uma pessoa tóxica. A principal característica é a negatividade. São pessoas que normalmente olham a vida de uma maneira muito preto no branco, e muito mais para o preto do que para o branco, na verdade, olhando a vida de uma forma muito pouco reativa. Algumas se vitimizam, inclusive, colocam como se tudo no mundo tivesse acontecendo contra elas. Sim. E projetam isso nas outras pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa encontra alguém ou passa por alguém na rua que não deu a atenção que ela esperava. E ela pensa, essa pessoa está com raiva de mim, fiz alguma coisa que essa pessoa não gostou, ou de repente, essa pessoa é isso, é aquilo, e cria uma série de ideias para tentar qualificar negativamente aquela ocorrência. Quando às vezes não, a pessoa estava distraída, passou
e não viu. Entendo. Que ocorre, né? Podemos também dizer que, claro, com a sua explicação, nós também vamos abrindo um leque, né, desse comportamento tóxico, de como a pessoa às vezes, como você disse, adorei, muitas das vezes temos momentos tóxicos também. Algo que vem do externo nos provoca o que não é o melhor de mim, né? Não, aquilo que não é da nossa essência, porque a nossa essência é do amor, né? Todo ser humano, graças a Deus. Então, mas algumas vezes, em alguns momentos, podemos, como ser humano que somos, sermos impulsivos. Sim. Largar uma frase que não é tão bendita, né? E aí magoar uma pessoa. Então, abrindo o leque, poderíamos dizer que como características de pessoas tóxicas, poderia, digamos, ser, adjetivando, um manipulador, o onipotente, o agressor verbal, o masoquista, Perfeito. o autoritário, e tem também, você colocou um que eu até registrei aqui, de alguma forma, né, eu vou denominar desqualificador, aquela pessoa, como você colocou, bota a gente para baixo, nos desqualifica, tira nossas qualidades, né? São pessoas também, aquelas que vivem para reclamar, se queixar, invejar, isso. Nessa linha. E essas pessoas, na verdade, elas acabam trazendo essa energia negativa e que você acaba entrando nessa vibe, você se contamina com essa negatividade. Até porque somos seres biopsíquicos e sociais, né? Perfeito. Essa dimensão social nos influencia e a gente acaba se contaminando. Eu que estou aqui com o Dr. Luiz Paulo Dias, ele que é paroquiano lá da Santo Antônio da Pavuna e tem consultório na Tijuca, é isso, né, Luiz? É isso mesmo. Então, Luiz Paulo está abordando o tema efeitos psicológicos da convivência com pessoas tóxicas. Gente, que tema, hein? Olha que estou aprendendo muito aqui com Luiz Paulo. E vamos já aqui no segundo bloco fazer uma pergunta que acabou de chegar, Luiz. Veja, a ouvinte que não quer se identificar. Então, o ouvinte que não quer se identificar pergunta: existem pessoas tóxicas no ambiente do trabalho, ou o ambiente de trabalho? Que desafio! Muito grande. É. Um desafio enorme. O ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é um ambiente plural. E por conta até da competitividade natural desse ambiente, algumas pessoas normalmente entram em choque por busca de espaço, por busca de se colocarem de uma maneira mais evidente. E muitas vezes você vai encontrar nesse ambiente pessoas que lançam mão de alguns recursos, vamos dizer assim, um tanto quanto agressivos para ocupar seu espaço e marcar seu território. E por conta de algumas características, essas pessoas acabam fazendo exatamente isso, trazendo uma toxicidade para esse relacionamento de trabalho. Então elas vão tentar o tempo todo diminuir a sua eficiência, diminuir a sua efetividade no trabalho, desqualificar aquilo que você está fazendo e produzindo, e de uma certa forma tentando levar você para baixo mesmo. Porque algumas pessoas sentem uma certa dificuldade de trazer o seu valor de uma forma laboral, de uma forma mais efetiva. Sim. E com isso elas tendem a diminuir a outra pessoa para que elas possam sobressair. Olha, e que desafio, né, Luiz Paulo? Assim, nós da clínica recebemos muitas queixas que às vezes o próprio paciente ele não identifica, e nós, enquanto psicólogos clínicos, vamos lendo, né, analisando esta pessoa humana e compreendendo que aquilo que ele traz enquanto sintoma, seja a ansiedade, muitas das vezes até um
um sintoma, uma nuance da depressão também, né? Muitas das vezes é consequência de uma convivência no trabalho. Por quê? O que você está trazendo é muito interessante, mas pensemos aqui. E uma relação de trabalho é o local onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Exatamente. A gente sai de manhã e volta à noite. E veja, conviver com pessoas que, eu vou usar assim, um termo, que tem pessoas que, digamos, tem alguns venenozinho. Então, eu vou dar um exemplo de veneno. A fofoca. Fofoca Sim. é um veneno, né? E como é? Então, e aí a pessoa sai carregada, com dor de cabeça, ansiosa, porque também tem aqueles que são muito autoritários no ambiente de trabalho e precisam impor a sua vontade. E aí esse paciente que nos chega, nós vamos lendo, né, analisando e levando ele a ter consciência que ele não está doente. E muitas das vezes é preciso ter uma atitude, que aí nós vamos orientando, né, para que possa tomar esta atitude num ambiente que ele não pode escolher. Nós podemos escolher com quem tomamos um café, com quem namoramos, com quem casamos. Né? Não é isso? Para formarmos Exatamente. uma família, mas nós não conseguimos escolher com quem trabalhamos. E essa habilidade de lidar com essas pessoas tão diferentes é que faz com que a gente possa ter essa pluralidade. O que acontece é que quando essa pessoa chega no nosso consultório com este perfil, com este cenário dentro dela, a gente tem que procurar fazer primeiro um reforço da autoestima dessa pessoa e torná-la cada vez mais consciente do quanto ela está envolvida nesse relacionamento tóxico. Porque isso vai refletir na família. Essa pessoa vai chegar em casa chutando a porta, batendo no cachorro, brigando com o papagaio, brigando com a esposa, com o marido, porque estão trazendo dentro delas aquela negatividade que assimilaram no seu ambiente de trabalho. Então, é capaz de ter esse reflexo na família e pode haver até distorções, né? Na família. Veja, se eu estou num trabalho, num ambiente que é tóxico, eu me afeto, eu não tenho como desabafar aquilo. Consequentemente, eu estou indo para minha casa. Sem perceber, eu posso até intoxicar o ambiente com meus filhos, com o meu marido, é isso? Sim. Influencio. E nesse momento, inclusive, Sônia, que nós estamos passando por essa pandemia, por um momento de isolamento social, nós estamos muito mais suscetíveis a sermos atingidos por esse tipo de problema, né? Por esse tipo de clima. E, inevitavelmente, a gente vai transmitindo isso à frente. Transmitimos para as pessoas que nos estão próximas, porque é um ambiente onde a gente consegue colocar isso para fora. Entendo. E por você estar colocando assim, Luiz Paulo, quero lhe perguntar, até para ajudar os nossos ouvintes, né? Que todos nós trabalhamos, todos nós convivemos com pessoas. Claro, nem em todos os lugares, graças a Deus, existem pessoas tóxicas, mas podem ter aqueles momentos, né, de toxicidade. Então vamos ajudar também os nossos ouvintes. Como colocar um limite nessa convivência para não se contaminar? Perfeito. Em primeiro lugar, a gente tem que ter muita consciência de quem nós somos. Excelente. Saber das nossas qualidades, saber das nossas limitações, mas principalmente saber das nossas potencialidades. Sim. E no momento em que a gente consegue fazer essa visão, nós podemos enxergar melhor o outro e sabermos o quanto ele está nos afetando. E começar a colocar limites. Primeira coisa, colocar limites na negatividade do outro. Não é necessariamente afastá-lo do nosso convívio, até porque nós temos essa missão, como eu falei, de tentar ajudá-lo. Claro. Segundo lugar, é importante orientar essa pessoa para que ela busque uma ajuda profissional, para que ela possa, sim, trabalhar essa sua negatividade, trabalhar a sua mente e se tornar uma pessoa menos negativa. Outra coisa que é muito importante é não revidar essa negatividade. Ah, a pessoa foi agressiva comigo, eu vou também ser agressivo com ela. Não vai adiantar nada. Pelo contrário, você vai estar, na verdade, espelhando o outro e reproduzindo aquilo no outro que está te afetando de uma maneira negativa.
Então vamos procurar entender o outro sim, sermos empáticos, nos colocar no lugar do outro, entender que ele tem suas limitações também e procurar ajudá-lo. E depois que você conviveu com essa pessoa negativa, faça a sua desintoxicação. Faça a sua limpeza da sua mente, vá fazer uma caminhada, ouça uma música, faça aquilo que você tem prazer de fazer, para que você possa, assim, relaxar e eliminar aquela energia negativa, vamos dizer assim, que você assimilou. Sim, muito interessante quando você também se posiciona orientando que nós possamos ser instrumento, né? Acolhedor, tentar resistir, mas nunca reagir da mesma forma, e sim resistir e orientar para a busca de um profissional qualificado, da psicologia, né? Perfeito. E depende, essa sua colocação me fez pensar que depende de cada um de nós construirmos um relacionamento que edifica ou destrói. Perfeito, É exatamente isso. Então devemos ser únicos sempre na promoção de uma humanidade para a paz. Né? Ao invés Nós temos de essa reagir. missão, Sônia, e a gente também tem que ter a consciência de que o outro faz aquilo que nós permitimos que ele faça. Sim, ninguém faz, né, com o outro aquilo que ele não permite que faça. Exato. Às vezes, falando em hierarquia, nós estamos falando de ambiente de trabalho, às vezes a hierarquia, né, não estou falando que todos os chefes são autoritários, são tóxicos, mas algumas vezes, né, a própria autoridade afeta o funcionário, mesmo que ele não perceba. Sim, né? sim. E aí, algumas vezes, esse funcionário que hierarquicamente é subordinado, ele silencia. E Verdade. aí cabe bem aquilo que você colocou, Luiz. Vá ouvir uma música, vá cantar, vá fazer algo que goste, né? Porque aí libera o estresse. Exatamente. Há uma redução disso. E nós temos que ter também um discernimento, porque toda relação de hierarquia, principalmente no ambiente de trabalho, ela prescinde de ordens que devem ser obedecidas, orientações que devem ser acatadas. E nós precisamos ter um cuidado de entender o que é o profissional e o que é o pessoal. Sim. E quando fazemos essa distinção, a gente consegue entender melhor como aquela relação está sendo construída e desenvolvida, e a gente também consegue assimilar melhor aquilo que às vezes a gente está entendendo como sendo algo agressivo, autoritário, e às vezes não. Às vezes é o posicionamento real de quem está numa posição de liderança. Sim. Então é importante a gente procurar construir essa relação de uma maneira saudável e de uma maneira a mais aberta possível, para que a gente possa fazer essas distinções e não assimilar, às vezes, uma coisa que não é agressiva, que não é autoritária, Exato. e a gente não assimilar de uma forma errada. E, como você falou, tentar sempre fazer a sua limpeza mental. Sim. Gostei muito disso que você coloca, porque, de fato, nos leva a refletir enquanto profissionais da saúde mental, né, desse comportamento, nos leva a refletir e ajudar os nossos ouvintes a refletirem também que nem sempre a pessoa que exerce uma autoridade, ela está provocando um autoritarismo. Por quê? Precisamos, gente, pensar nos traços psicológicos, precisamos pensar na personalidade de cada pessoa. Tem pessoas, por exemplo, com um tom de voz como o meu, por exemplo, né? Meu tom de voz é mais grave, né? Eu não sei, mas vá que em algum momento a pessoa ache que o nosso tom é agressivo. Né? Então, a própria pessoa, como expressão, pessoas mais sérias também. Então, que nós possamos ter um coração aberto para acolher as diferenças e saber discernir aquilo que é tóxico, que como o Dr. Luiz Paulo coloca, né, aquilo que nos faz mal, que mexe com o nosso interior, que a gente sai com dor de cabeça, do que aquela pessoa que está numa função ou que tem apenas
personalidade mais séria, digamos. E por falar em personalidade, aqui uma pergunta que chegou ainda há pouco, da ouvinte Ivaneide Cruz, de Copacabana. Eu agradeço ao ouvinte Ivaneide, de Copacabana, que colabora aqui com o nosso programa. Ela pergunta, Luiz, a toxicidade é um traço da personalidade? Em alguns aspectos, sim. Porque no momento em que você se coloca daquela forma e assimila aquele tipo de comportamento, muitas vezes esse traço já está no seu interior. Mas ela também pode ser decorrência de onde você foi formado, de como você foi criado, em que ambiente você se desenvolveu. A nossa psique, ela na verdade é uma grande colcha de retalhos. Ela é formada por diversos aspectos, né? Aspectos pessoais, aspectos hereditários, aspectos culturais e aspectos sociais. Todos esses aspectos influem na forma como nos formamos e nos conduzimos na vida. E aí cabe a nós, né, profissionais da psicologia, entrar nesse mar de diversidades. Quebra-cabeça, né? Nesse grande quebra-cabeça e identificando esses aspectos para que a gente possa trabalhar, ajudar essa pessoa a entender esse cenário, para que ela possa então fazer as suas escolhas, fazer o seu direcionamento para que ela possa lidar com a negatividade, com a toxicidade de uma maneira melhor. Sim. E cuidando mais dos seus relacionamentos sociais, cuidando mais do outro e cuidando principalmente de si mesmo. De si mesmo, porque no processo de psicoterapia, né, a pessoa ela adquire um autoconhecimento, né, aquele ser essencial, ele vai se desvelando, né, para si mesmo. Então a pessoa é capaz de ter o autocontrole para não ser um ser impulsivo e reagente ou abreagente, né, mas sim para ser um ser agente, aquele que age. E age em prol da paz, em prol do amor. Nós temos escolhas, né, Sônia? Exato. Nós temos escolhas, nós podemos escolher fazer dessa forma. Exato. E o caminho é aquela velha referência de Sócrates no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. A ti mesmo. Então, muito interessante isso que você está colocando, e eu diria assim, que todos nós chegamos, a produção já está avisando que só falta um minutinho, mas eu vou falar isso aqui, todos nós, sem exceção, viemos com algum defeitozinho de fábrica. E cabe a nós, afinal de perto ninguém é normal, né? Sim, com certeza. Cabe a nós tomarmos essa atitude que bem você colocou. A produção do programa já nos avisou que estamos encerrando mais um programa Viver Bem. Eu quero agradecer a toda a equipe técnica, a Rádio Catedral, especialmente a você, Luiz Paulo. Já recebe o nosso convite para voltar, que já me pediram para que você volte no próximo domingo. Então vamos ver aqui. Eu peço para que você dê seu contato e uma mensagem para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Sônia. Obrigado, produção da Rádio Catedral. Meu telefone para contato é 96801 5830. 96801 5830. Estou à disposição dos ouvintes, de todos que quiserem se conhecerem mais profundamente. Sim, seu consultório é na Tijuca, na Praça Sans Pena. Parabéns, Luiz Paulo, brilhante apresentação, eu amei, até achei que o tema fosse mais pesado, mas maravilhoso. E eu quero deixar uma gotinha para a reflexão da semana. De tudo isso que nós tratamos hoje, o mais importante é a nossa relação com Deus. Nós que somos pessoas humanas, nós que somos profissionais da ciência, psicologia, mas aqui nós somos psicólogos que somos católicos. E o que a gente sabe que Deus pensa a nosso respeito nos leva a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.